Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês mais uma dica, alguns exercícios sobre o cálculo do volume de um paralelepípedo e o cálculo do teorema de Pitágoras. Vamos lá aos exercícios. O primeiro exercício aqui, ó, eu tenho um aquário, ele tem a forma de um paralelepípedo, retângulo, conforme mostra a figura abaixo. E o paralelepípedo ele tem os lados 10, 7 e 3 centímetros de comprimento, largura e altura. Como que eu tenho que fazer para calcular o volume desse sólido? É só eu multiplicar o comprimento pela largura pela altura. Lado vezes lado vezes lado. Aí eu fiz aqui, ó, né, o exercício é o seguinte, considerando as medidas desse sólido, calcule o volume desse aquário, né? Qual que é o volume desse aquário que tem 10 por 7 por 3? 2.000 centímetros, 60.000 centímetros, 120, 80 centímetros ou 210 centímetros cúbicos. Aqui está quadrado, ó, mas é cúbico, tá? Tem que ser 2.000 centímetros cúbicos, porque são 3 dimensões. Para calcular o volume, eu tenho que fazer lado vezes lado vezes lado. Vou multiplicar os 3 lados, o comprimento pela largura e pela altura. Então, o volume aqui, ó, eu posso escrever também como sendo o L ao cubo. Então, o volume é igual, eu vou fazer, ó, 10 vezes 7 vezes 3. Né? Eu fiz aqui, ó, 10 vezes 7 vezes 3. O volume é igual. 10 vezes 7 dá 70. 70 vezes 3 deu 210 centímetros cúbicos. Então, para calcular o volume de um aquário, de um paralelepípedo, é só você fazer o comprimento vezes a largura vezes a altura. Eu vou obter um resultado em centímetros cúbicos. Aqui, agora que eu me atentei, está em centímetro quadrado, mas tem que ser centímetros cúbicos. O outro exercício, ó, eu tenho uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo também, mede 2 metros de comprimento por 3 de largura e 1,5 de altura. A figura abaixo ilustra essa caixa. O volume da caixa d'água em metros cúbicos, ó, ele deixou bem claro, metro cúbico é. Então tem a caixa d'água de 2 por 3 por 1,5. Vou ter que fazer o quê? Multiplicar 2 vezes 3 vezes 1,5. Eu multiplico 2, que é a largura, vezes o comprimento, vezes a altura da caixa. Eu escrevi para vocês aqui que o volume é lado vezes lado vezes lado, e o volume, então, é igual lado ao cubo. O volume é igual 2, que é a largura da caixa, vezes 1,5, que é a altura, vezes o 3, que é o comprimento. Fazendo os cálculos, 2 vezes 1,5 vezes 3, eu obtive 9 centímetros cúbicos. É o volume dessa caixa. Então, calcular o volume de um paralelepípedo é muito simples. É só calcular lado vezes lado vezes lado. O outro problema aqui, nós temos uma caixa, né? Ele fala assim, ó, Fabiana colocará vários cubos pequenos de 10 centímetros de lado dentro da embalagem representada abaixo. Quantos cubos, no máximo, ela colocará na embalagem sem ultrapassar a sua altura? Então, ela tem uma caixa grande de 40 por 60 por 20, e ela vai colocar 10, colocará 10 pequenos cubos dentro dessa caixa, né? Fabiana colocará vários cubos de 10 centímetros de lado. Então, eu vou ter que calcular o volume do cubo que ela vai colocar lá dentro, calcular o volume da caixa e descobrir quantos caberão. Então, eu fiz esses cálculos bem detalhados para vocês aqui. Ó. Eu peguei a caixa grandona, que tem 40 por 60 por 20, escrevi que o volume é lado vezes lado vezes lado, então o volume é lado ao cubo. O volume é igual, eu fiz 40 vezes 60 vezes 20. 40 vezes 60 vezes 20 deu 48.000 centímetros cúbicos. Agora esse cálculo aqui, ó, esse cubo é o cubo que a Fabiana colocará dentro da caixa grande. E ele tem 10 centímetros de lado, 10 de largura, 10 de altura e 10 no comprimento. Para calcular o volume, é lado vezes lado vezes lado. Então, o volume é igual ao lado ao cubo. Então, eu fiz 10 vezes 10 vezes 10, deu 1.000 centímetros cúbicos. Se um cubinho tem 1.000 centímetros cúbicos e a caixa grandona tem 48.000 centímetros cúbicos, para eu poder descobrir quantos desses pequenos caberão aqui dentro,
É só você dividir o volume da caixa grande pelo volume de um cubo. 48.000 dividido por 1.000, caberão dentro dessa caixa grande 48 caixas. Eu escrevi 48 caixas, caberão dentro da caixa grande. Tá? Então, foi um probleminha um pouquinho mais trabalhado, né? Tivemos que calcular o volume de dois sólidos e dividir o grande pelo tamanho, pelo volume do pequeno, para descobrir quantos caberão ali dentro. Esse problema número 4 aqui é um problema do teorema de Pitágoras. Né? O teorema de Pitágoras é aquele teorema que relaciona os lados de um triângulo. Né? Onde está o x aqui, lembrando, é a hipotenusa, o 15 é um cateto e o 20 é um cateto. O teorema de Pitágoras fala o seguinte: se você pegar a hipotenusa, o lado que é o x, a hipotenusa, elevar ao quadrado, vai ser igual à soma dos outros dois lados, do 15 e do 20 elevado ao quadrado. Então, o Rafael estava brincando de empinar pipas com seus amigos quando ele enroscou numa árvore. Né? A pipa enroscou na árvore, conforme ilustra a figura seguinte. Qual é a medida da linha da pipa que na figura está representada por x? Então, eu tenho um x aqui, que é a linha da pipa, eu tenho que descobrir o tamanho da pipa. Eu coloquei aqui, ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. É o teorema de Pitágoras. Esse a seria a hipotenusa, o b e o c os catetos. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros lados ao quadrado. Então, repetir, ó, x ao quadrado que eu quero descobrir é igual, peguei o 20, vou elevar ele ao quadrado, mais o 15 ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, dá 400. 15 vezes 15, 225. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, 225. 400 mais 225 deu 625. Aí, como eu tenho x ao quadrado, eu tenho que fazer a operação inversa. Qual que é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, eu tive que tirar a raiz de 625. A raiz de 625 deu 25, ou seja, a linha tem 25 metros. Então, vamos marcar a letra C. Então, esse exercício foi um exercício para trabalhar, abordar o teorema de Pitágoras. O número 5 também é a mesma coisa, é o teorema de Pitágoras. Eu tenho um prédio, uma escada, e a escada está a 8 metros o pé da escada está a 8 metros do prédio. Então, eu vou ter que fazer. Eu escrevi aqui a relação, né? A ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado, e vou aplicar, substituir os valores. O a meu vai ser o x, eu vou chamar aqui de x, o comprimento da escada. Então, no lugar do a, eu coloquei x. Por que está a ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado? É uma situação genérica. Qualquer situação que vai envolver o teorema de Pitágoras vai ser o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a minha escada aqui vai ser o x. X ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. X ao quadrado é igual 8 ao quadrado dá 64, que é 8 vezes 8. Mais 15 ao quadrado dá 225, 15 vezes 15. 64 mais 225 deu 289. Então, eu fiquei que x ao quadrado é igual a 289. X é igual a raiz de 289. Qual que é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, eu tenho que tirar a raiz desse número. Como que tira a raiz? Na calculadora, ou você vai treinando, memorizando. Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo dá 289? É o 17. 17 vezes 17 dá 289. Então, pessoal, foram essas dicas aí que eu passei para vocês. Espero poder contribuir com os estudos e até o próximo vídeo.